Shalom, shalom, boa tarde. Hoje, 20 de Tevet, 5.783, 13 de janeiro do ano 2023. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e a sua leitura diária. Nós estamos nessa semana na primeira Parashá do segundo livro, dos 5 livros da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós estamos no livro de Shemot, que significa nomes, popularmente conhecido como Êxodo. Então, nós estamos aí no livro de Êxodo, e hoje é o 6º dia para o Shabat. Hoje nós estamos então na nossa 6ª leitura da nossa Parashá da semana. E nós estamos vendo aí a questão dos nomes, das tribos de Israel, que apesar de estarem no Egito, não abandonaram o nome original hebraico, significando que a consciência de Deus, mesmo que em níveis inferiores, mas a consciência de Deus permanece e permaneceu firme. A consciência de família, muito mais ainda firme, porque não se misturaram com os egípcios, misturando o casamento. Consciência de liberdade, quando eles estavam mais livres do que nunca, pensando assim, eles começaram a ser escravos e eles viram o quanto que é importante lutar pela liberdade para poder ter liberdade, livre-arbítrio, servir a Deus, a sua causa e levar cada vez mais a luz da presença divina no mundo inteiro. Então, aí eles aprenderam de fato a valorizar a liberdade, Então, nós estamos dentro do primeira porção do livro de Shemot e nós vamos aí dentro desse aspecto para a nossa 6ª leitura, que é no livro de Êxodo, capítulo 4, do verso 18 ao verso 31. Hoje nós estamos então no 6º dia para o Shabat, então a preparação para recepcionarmos Shabat, Então hoje a partir das 18h39, o horário oficial para acender as luzes especiais de Shabat, Obviamente os Benei Noach, dentro desse aspecto, que estão no seu trabalho e chegam em casa já praticamente ao anoitecer, podem acender as luzes de Shabat normalmente, ok? Então esse horário aqui, às 18h39, é exatamente, em primeiro lugar, dentro do aspecto judaico, todas as famílias judaicas no mundo inteiro, de acordo com o fuso horário, estarão acendendo as luzes de Shabat, antes do pôr do sol. E dentro dos Benei Noach, que estão em casa, que têm a oportunidade sagrada, preciosa de poder acender as luzes de Shabat neste horário às 18h39, então precisam acender neste horário nas suas casas, as luzes especiais de Shabat, ok? E a nossa Havidalá, o encerramento do Shabat, acontecerá amanhã às 19h36, ok? Baruch Hashem. A nossa prece hoje para o Brasil e para o povo brasileiro, e automaticamente, como sempre falamos, Benei Noach, Bauru e região para o Brasil e para as nações, assim também é a nossa prece para o Brasil, para o povo brasileiro, e dessa forma de Bauru para a região, para o estado de São Paulo e para o Brasil e para as nações, é também dentro desse nível a nossa prece em favor que os povos mantenham consciência de Deus, consciência de família e consciência de liberdade, ok? Então, o nosso Salmo 96
é um paradoxo para os nossos momentos, para os dias atuais. Por que um paradoxo? Enquanto você vê que aparentemente parece que as trevas estão progredindo, então paradoxalmente você vai fazer brilhar a luz da presença divina na tua vida e através da tua vida. Momento de realeza espiritual. Momento que parece em que as liberdades individuais estão sendo ceifadas, você vem com a consciência de liberdade em Deus para exatamente ser essa contradição. Momentos em que você está vendo com os olhos físicos, parece que realmente o perverso está triunfando, então é momento de você trazer a presença divina e mostrar que não, porque quem está acima de tudo, de todos, é somente Deus, o único Criador, o único Deus, o único Redentor, o único Salvador. Então, é o paradoxo. Ou seja, nesse momento em que aparentemente parece que a derrota é algo certo, em que você não tem liberdade, as suas liberdades individuais, as suas liberdades civis, as suas liberdades de expressão, as suas liberdades, né, de culto, declaração de fé e viver a sua fé em liberdade, parece que estão ameaçadas. Então é o momento de cantar liberdade. Cantar um cântico novo, na certeza de que somente em Deus é que nós temos a certeza das bênçãos, das vitórias e das verdadeiras liberdades. Então, por isso, o nosso cântico no Salmo 96, que é um cântico novo, né? É uma prece, é uma oração, é um cântico, é um louvor a Deus, é para que nós possamos realmente cantar antecipadamente, tomando posse das promessas divinas e principalmente através desse Salmo 96, tomando posse antecipadamente na certeza, na confiança absoluta em Deus, que a nossa vitória está garantida, dizendo então que realmente esse cântico é um cântico novo, é um novo cântico. Por quê? Porque esse cântico, né, esse salmo, homenageia de fato a futura redenção de Israel. Israel, o povo judeu, o relógio de Deus. Então aquilo que acontece com o povo judeu, com Israel, e aquilo que acontece dentro e em torno de Israel e do povo judeu, é um sinal para que você esteja atento, que realmente a tua redenção, a nossa redenção, com a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, está para acontecer a qualquer momento mesmo. Amém, amém. E é por isso importante nós vermos realmente o cumprimento profético da bênção e do pacto que Deus fez com Abraão, dizendo: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Portanto, aqueles que têm paz com Israel, paz com o povo judeu, têm a paz de Deus. Aqueles que se levantam contra o povo judeu, contra Israel, se levanta contra Deus. E até hoje, pela história, ninguém prevaleceu em lutar contra Deus, em lutar contra o povo judeu. Então, por isso, haja paz dentro dos teus muros, ó Jerusalém. Aqueles que amam e fazem bênçãos e preces em favor de Jerusalém, de Israel e do povo judeu, têm as mesmas bênçãos para as suas vidas, comunidade, país, nações e etc. e tal. E por isso que realmente essa prece, esse cântico,
esse novo cântico, realmente homenageando já antecipadamente, porque isso é uma certeza, ninguém tem como mudar isto, ninguém tem como mudar essa história, ninguém tem como mudar o propósito de Deus. Ou seja, a futura redenção de Israel. Dessa forma, o cântico é novo, porque como nenhum outro nas Escrituras, ele virá no único momento da história, Mashiach. E então essa redenção, ela será real, verdadeira, perfeitamente para com a redenção de Israel e o povo judeu. Em que, desta forma, esse fato único acontecendo na história a qualquer momento mesmo, amém, vem amém, então as nações, todas as nações da terra, unir-se-ão no reconhecimento do único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador. Então, por isso, aparentemente, as coisas parecem contrárias, muito pelo contrário, que nós devemos ver pelos olhos da fé e da confiança em Deus. Por isso, esse novo cântico é exatamente para rompermos as trevas, rompermos as barreiras dos contras, que são contra Israel, contra o povo judeu, contra tudo aquilo que está dentro do projeto de Deus. Por isso, é contra todos os sistemas que querem realmente fazer com que as pessoas percam consciência de Deus, consciência de família e consciência de liberdade. É o cântico de vitória. Ou seja, quando o exército ele vai para a batalha, ele já precisa, a partir do momento que estão reunidos para partir para a batalha, eles evocam o quê? Os cânticos, os gritos de guerra, chamados, os gritos de guerra, os gritos de vitória, para que realmente a tropa possa estar num alto nível, no sentido de confiança na vitória. Aquele que vai para a guerra na incerteza ou acreditando na derrota, ele nem precisa ir para a guerra, porque ele já está vencido, já está derrotado. Então, por isso, o Salmo 96, esse novo cântico, é para que nós tomemos posse realmente da vitória. Não são as trevas, a escuridão, sistema, perversos e companhia limitada que vai nos tirar o cântico de vitória. Por isso, o novo cântico, Salmo 96, assim diz: Erguei ao Eterno uma nova canção, que toda a terra lhe entoe uma melodia. Cantai ao Eterno, bendizei seu nome, proclamai a cada dia a salvação que dele provém. Que ante todas as nações exaltemos a sua glória, e entre todos os povos os seus feitos maravilhosos. Porque grande é o Eterno e digno dos mais altos louvores. Ele é reverenciado acima de todos os poderosos, seja eles quem for. Ele está acima de tudo e de todos os poderosos. Os deuses dos povos pagãos são apenas ídolos, nada significa. Enquanto o Eterno é o Criador dos céus, honra e majestade estão à sua frente. Glória e beleza resplandecem de seu santuário. Rendei ao Eterno, ó família dos povos, rendei ao Eterno tributo de glória e majestade. Rendei a devida honra ao seu nome. Vinde a seus átrios portando oferendas, as suas preces, você presente diante de Deus. Prostrai-vos ante o Eterno em sua sagrada morada. No momento, é o lugar em que você faz as suas preces, se torna uma sagrada morada. Tremam diante dele todos os habitantes da terra, tremam diante dele. Está escutando? Está entendendo? Todos tremem diante dele.
Anunciar entre as nações, o Eterno reina. Não te cales, não se acovarda, não seja omisso, não seja indiferente, não seja aquele que fica em cima do muro. Anunciar entre as nações, o Eterno, o único Deus, ele reina e ninguém mais reina além dele. Ele firmou o mundo de forma que não possa ser abalado. Mais uma vez, aquilo que o nosso Rebbe Menachem Mendel disse ontem, que este mundo, ele não foi criado para ter um final apocalíptico, mas ele foi criado para a glória do seu Criador. Então, o mundo, ele de fato, o Eterno, ele firmou o mundo de forma que não possa ser abalado. Com equidade, ele julgará os povos. Alegrem-se, ó céus, e regozije-se a terra. Brame o mar em toda a sua plenitude. Exultem os campos com tudo que neles há. E cantem em júbilo todas as árvores da floresta diante do Eterno. Pois eis que ele vem para julgar a terra. Ele julgará o mundo com sua justiça e os povos com a sua verdade. Amém, amém. Ou seja, já no final deste novo cântico, nós temos aqui mais uma certeza que Deus nos dá. A verdade. Ela não tem data de validade de vencimento. Ela não tem ponto final. O mal, a mentira, o perverso e o iníquo, eles têm data de validade, sim. E eles têm um ponto final. Mas a verdade, ela sempre prevaleceu, sempre prevalece e sempre prevalecerá. Por quê? Porque dentro do contexto judaico da interpretação das Escrituras, a verdade é a Torá, a única verdade. E isso significa que vai prevalecer eternamente. Junto com a Torá, o que vai prevalecer? Salmos. Então os nossos sábios falam que a Torá e Salmos são os únicos escritos que vão prevalecer eternamente. Porque a Torá e Salmos é a verdade revelada plenamente de Deus. E como Deus, ele é Ein Sof, o infinito ou sem fim, assim a Torá e Salmos. Porque os livros proféticos não terão mais sentido algum nos dias da redenção final. Quando Mashiach se revelar a qualquer momento mesmo, amém, vem amém, e iniciar a redenção final, então aquilo que está profetizado, em que a terra se encherá do conhecimento de Deus como as águas cobrem os mares, está falando exatamente da Torá. Porque aí se cumprirá todas as profecias, porque o justo e o único e verdadeiro Mashiach é aquele que cumpre as profecias. E como até agora só tivemos pretendentes a Messias, então quando o justo e o verdadeiro Mashiach se revelar para a redenção final, então se cumprirá todas as profecias. As guerras não mais existirão, a morte não existirá, doenças, inimizades e etc, e etc. Ou seja, se cumprirá literalmente a data de validade, de vencimento do mal e de tudo aquilo que é negativo, destrutivo. A verdade, o bem, vai ser selado por toda a eternidade. Então, por isso, amados, em preparação para o Shabat, que iniciará daqui a algumas horas, e o cântico do Salmo 96, o novo cântico, é para que nós tomemos posse, realmente, que o Shabat, o 7º milênio com Mashiach, é uma realidade, é a redenção. E essa redenção significa
a luz no fim do túnel, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel. Assim como ele também nos fala que sem redenção não há esperança. Sem redenção não há sentido de vida. Por isso, Salmo 96, um novo cântico, é para que nós possamos tomar posse de tudo isso, na certeza de que a qualquer momento mesmo, amém, vem amém, o verdadeiro e justo Mashiach se revelará para a redenção final, 7º milênio. O lixo, com data de validade de vencimento, juntamente com os perversos, o mal e tudo aquilo que é negativo e destrutivo, jogado fora, passado, não mais existirá. Por isso temos aí vários textos em Salmos que nos fala que o lugar do ímpio, do perverso, não se achará, porque ele não mais existirá. Se você crê e confia, você é infinito, é eterno. Então, não tenha medo, nem pavor ou coisa semelhante. Fé e confiança, emuná e bitachon. Deus, o nosso Deus, Ele é fiel. Baruch Hashem. Vamos enviar o nosso shalom no dia de hoje, um Shabbat Shalom, para aqueles que aqui forem mencionados, em nome destes, todos os demais que estão presentes virtualmente, que estarão assistindo posteriormente a nossa live. É um Shabbat Shalom para você, sua família e todas as comunidades Benei Noach, com esta visão do novo cântico, tomando posse da redenção. Ok? Então, ao nosso amado Evandro Pereira, parente, lá em São Luís do Maranhão, e família, ao irmão Eudes Sá, o Nalisson Yuri Souza, o Felipe Costa Oliveira, o Rodrigo Cruz, São Carlos, interior de São Paulo, o Pedro Reis Silva, também de São Carlos, Ionésio Antônio da Silva Antônio, de Minas Gerais, Joel Silva, lá de Canoas, Rio Grande do Sul, o Josélio Tavares, de Silveiras, interior de São Paulo, a Cristiane Rocha e família, de Embu das Artes, Euler Ramos, Mary Ana Roque, Carleon Martins, Edson Romero Maturana, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, o casal Ricardo e Débora, de Goiatuba, Goiás, Inês Santana, Marilene Diniz, Ismael Oliveira, de Parnaíba, Piauí, a Alzelita Grangeiro, da cidade de Russas, Ceará, ao casal Alessandra Sato de Souza e Orlando Leite, o casal emissários ali em Curitiba, Paraná, e toda a comunidade ali também, o nosso Shabbat Shalom. A Ana Santos, de Dias Dávila, Bahia, Gilberto Augusto, o TR Godati Bayer, de São José dos Campos, interior de São Paulo, Daniela Moser, Marli Garcia, de Formigas, Minas Gerais, Edilene Cardoso Rios, de Montemor, o casal Solange Silva e Carlos Alberto, também lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Baruch Hashem, estão conosco aí também a Maria do Socorro Salles, lá de Brasília, Baruch Hashem, o casal Edilene Minorello e o Claudemir, aqui de Bauru, a Solange, de Santa Ernestina, região de Ribeirão Preto, quem mais está por aí? Deixa eu ver se consigo captar aqui. Opa! A Edina Silva, também aqui de Bauru.
Alguém aqui não foi mencionado, vai dando um shalom aí para a gente poder dar um Shabbat Shalom aí, ok? A Vânia Ivonete, né, de Recife, Pernambuco, né? Amém. Hoje é dia 20 de Tevet do ano 5783. Na história judaica, no dia de hoje, nós temos aí no ano de 1204, né, da Era Comum, o falecimento de Maimônides, né? O Rabi Moses ben Maimon, um talmudista, halachista, né? Muito conhecedor e profundo médico, filósofo e líder comunitário, conhecido no mundo judaico pelo acrônimo de Rambam, né? E pelo mundo em geral como Maimônides, né? Então, dentro do mundo judaico, o acrônimo de Rambam, que é Rabi Moses ben Maimon, e no mundo em geral é conhecido como Maimônides. Ele faleceu no Egito no dia 20 de Tevet do ano 1204 da Era Comum, ok? O primeiro volume do Talmud da Babilônia, o Tratado Berahot, foi impresso em Sonsino, na Itália, no dia 20 de Tevet, né, do ano 5244 a contar da criação, e no ano da Era Comum, 1483, ok? Maimônides, né? Alguns eventos, né, que marcam a questão da vida de Maimônides, né? No ano 1135 da Era Comum, que corresponde ao ano 4895 da data da criação, que corresponde a 14 de Nissan, foi quando nasceu Moshe ben Maimon, em Córdoba, Espanha. Então Maimônides, né, é lá da Espanha. No ano 4908, a contar da criação, né, os Almorávidas, uma seita muçulmana fanática na África do Norte, captura Córdoba, e a família Maimon foge e começa um período de 11 anos de andanças pelo sul da Espanha e o norte da África. No ano 1158 a 1161, antes da Era Comum, né? Que corresponde ao ano 4918 a 4921, a contar da criação, Rambam começa a escrever o seu comentário sobre a Mishnah. A família Maimon se estabelece em Fez, na capital do Marrocos, né? No ano 4919, a contar da criação. Na sequência, Rambam compõe e propaga o Igeret Hashmad, que é a epístola sobre a apostasia. Na sequência da sua história, a família Maimon deixa Fez e percorre a Terra Santa. Rambam completa o seu comentário sobre a Mishnah no ano 4925 a 4928 da criação. A família Maimon deixa a Terra Santa e se estabelece em Alexandria, no Egito, no ano 4926 da criação. O pai de Rambam, o Rabi Maimon, ele falece no ano 4926 da criação. Rambam, Maimônides, começa então a escrever o Sefer HaMitzvot e o Mishneh Torah. Rambam escreve e envia a Igeret Teiman aos judeus do Iêmen, bem lá no sul da África. O Rabi David, irmão de Rambam, morre afogado num naufrágio. Rambam se estabelece em Fostad, no Egito,
onde vive pelo resto da sua vida, a partir do ano 4.931 da criação. Fim do califado de Fatimide, Saladino torna-se rei do Egito, no ano 4.931 a 4.934. Rambam, ele é nomeado Rabino Mor pela comunidade judaica do Cairo, e ele termina então de escrever a Mishneh Torá. O filho de Maimônides, o Rabi Avraham, ele nasce no dia 28 de Sivan, no ano 4.946 da criação. Ele termina de escrever o Moreh Nevuchim, e o que é o guia dos perplexos, né? Então, Rambam, ele falece e é sepultado na cidade santa de Tiberíades, em Israel, no dia 20 de Tevet do ano 4.965, que corresponde ao dia 13 de dezembro de 1204, né? Alguns comentários ou citações de Maimônides, ele nos fala assim, algumas citações, né? A verdade não se torna mais verdadeira porque o mundo inteiro concorda com ela, nem menos verdadeira mesmo que o mundo inteiro discorde dela, né? Uma outra citação de Maimônides: o alicerce de todos os fundamentos e princípios básicos da Torá e o pilar de todas as sabedorias é compreender que há um ser supremo que traz todo ser criado para a existência. Todas as coisas existentes no céu, na terra e o que há entre eles resultaram somente a partir da verdadeira existência de Deus, ou seja, toda origem está em Deus. Se imaginássemos que ele não existe, Deus, nada mais poderia ter existência, ok? Uma outra citação: há coisas que estão dentro do âmbito e da capacidade de apreensão da mente humana. Há outras que o intelecto não pode, de maneira alguma, captar. As portas da percepção, elas estão fechadas. É aquilo que Devarim, né, Deuteronômio fala, né? Que está revelado, né? Para nós e os filhos de Israel. E através deles, o povo judeu, esse conhecimento se estendeu às nações. E aquilo que está encoberto não tem como o intelecto captar. Compete-nos amar e temer a Deus, pois está escrito: amarás o Senhor teu Deus, Devarim 6:5, e temerás o Senhor teu Deus, 6:13. Como se chega a amar e temer a Deus? Quando alguém reflete sobre as grandes e maravilhosas obras de Deus e suas criaturas, percebendo nelas a infinita e ilimitada sabedoria divina, ele será levado a amar, exaltar e glorificar a Deus. Ansiará por conhecer o Onipotente. Então, ao meditar mais sobre estes assuntos, ele recuará atemorizado, compreendendo que é uma criatura ínfima, dotada de inteligência limitadíssima e que está na presença daquele que é perfeito no seu saber, né? Então, para finalizarmos, um comentário final nos fala assim: nas áreas da lei e da filosofia, as contribuições de Maimônides ao pensamento judaico são ímpares. Seu comentário a Mishnah, Mishneh Torá e Guia para os Perplexos são cada qual um marco na história do pensamento judaico. De fato, a extensão da influência de Maimônides sobre eruditos de épocas posteriores talvez seja melhor expressa pelo dito que está gravado sobre sua tumba em Tiberíades, em Israel. Ali está escrito assim, abre aspas:
de Moshe, Moisés, lá que vem na libertação e redenção do povo judeu para a terra prometida. A Moshe, Maimônides, pois Maimônides também é chamado de Moshe. Nunca houve ninguém como Moshe. Nunca houve ninguém como Moshe. Aí você pode perguntar, mas o Moshe do Egito e do deserto ou o Moshe Maimônides? A resposta é simples. Nunca houve ninguém como Moshe. Entendeu? É isso daí. Divulgando as 7 leis de Noah, a nossa missão. Primeiro, proibição de idolatria. Direcione sua espiritualidade para o Criador. Segundo, proibição de blasfêmia. Respeito e reverência a seu Criador. Terceiro, proibição de assassinato e sabotagem. Proteja a santidade da vida humana. Quarto, proibição de relações sexuais impróprias, determinação dos limites da intimidade. Quinto, proibição de roubo, responsabilidade e respeito pelos direitos humanos e pelo direito à propriedade. Sexto, proibição de comer carne retirada de animal vivo. Abate do animal precisa ser humanitário. Responsabilidade do poder humano sobre o mundo animal, não maltratar animais. E o sétimo, o mandamento de criar leis justas e um sistema judicial justo, à base de uma sociedade pacífica e justa. Por isso que quando a justiça é corrompida, por isso que quando os juízes se corrompem, eles abalam os alicerces do mundo. Então, um ajuste de contas com Dayan Haemet, o verdadeiro juiz. Esse pessoal tem aí uma conta que não é brincadeira, ok? Então vamos lá, a nossa sexta leitura, ela está no capítulo 4 de Êxodo, a partir do verso 18 até o verso 31, ok? A Miriam Barros, de Brasília, Inês Martins, de Pirajuí, a nossa região aqui, ok? Baruch Hashem. Então, amados, na continuidade que nós temos aqui, Moshe, ele chega, ele anda, né? Nós temos um Midrash, o Midrash Hagadol, com referência à passagem do capítulo 3, verso 1, que nos fala sobre exatamente a questão de Moshe, ele se dirigir, né, com o rebanho do seu sogro, Itró, para as pastagens, né, e ele acaba chegando ao Monte Sinai, né. Então nós temos o Midrash Hagadol, baseado nesse capítulo 3, verso 1, que nos fala sobre que ele buscando grama para a pastagem do rebanho, ele acabou andando 160 quilômetros, chegando no Monte Sinai. Há também, dentro desse mesmo aspecto, né, escrito em Derashot Yeshanim, com referência a essa mesma passagem, que fala que Moshe saiu para levar o rebanho para pastar, procurando grama, e repentinamente ele chegou ao pé do Monte Sinai, né? Então ele chegou de forma milagrosa, repentinamente, ao Monte Sinai, né? E Deus chamou a atenção dele através da sarça, né? A sarça ardente, a sarça que queima, mas não queima, mas pega fogo, mas não queima, ou seja, não consome, não destrói, não faz virar cinzas. Então, isso traz para nós uma mensagem de um amor ardente por Deus. O amor ardente por Deus, nós podemos fazer uma comparação para os apaixonados. O verdadeiro amor ardente para com o próximo, seja teu irmão, teu pai, tua mãe, né, os teus irmãos e irmãs, né, seja
o teu professor, o teu mestre, seja o teu colega de escola, de trabalho, o teu próximo, seja também ele, a tua noiva, o teu noivo, a tua esposa, o teu marido. O verdadeiro amor ardente, né, dentro desse contexto todo, é aquele que não destrói. É esse fogo da sarça ardente, em que chama realmente Moshe para ele poder viver esse amor ardente, à semelhança da sarça, do fogo que está ali naquela sarça ardente. Nesse sentido, ele traz para nós exatamente o que? Um amor que não destrói, mas um amor que ele é forte, ele é ardente, ele é apaixonante, mas é para amar, edificar, construir, formar, e não ao contrário. Esse é o verdadeiro amor. O amor que não destrói. E dentro das suas ramificações de destruição. Então, essa mensagem que traz para nós, de fato, é essa sarça que está queimando ali no Monte Sinai, mas os seus galhos não queimam. Isso mostrando para nós que, segundo a tradição judaica, nos diz que Deus escolheu um humilde arbusto para simbolizar que ele estava junto com Israel em sua dor lá no Egito. E ali ele estava escolhendo exatamente Moshe para poder, né, ser o libertador, o instrumento de Deus, né? Quem vai libertar é Deus. Moshe é o instrumento de Deus, certo? Para poder fazer isso daí. E naquele momento em que Deus o chama, manda tirar as sandálias dos pés, porque ali o lugar é sagrado. E ali Deus fala com ele dizendo: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraham, Isaac e Jacob. Então nesse momento nós vemos aí que os nossos mestres, né, Rashi principalmente, comentando sobre o aspecto aí através do Talmud, que Moshe ele esconde o seu rosto com medo de olhar para Deus. Então ele esconde o seu rosto, né? Alguns sábios do Talmud, ele nos fala que eles veem nessa ação de Moshe que sob uma luz de uma forma negativa dele ter escondido o seu rosto, ou seja, ao rejeitar a oportunidade de naquele momento ver a glória de Deus, ele perdeu a chance de vê-la novamente quando mais para frente ele pede para Deus que quer ver a sua glória, o seu rosto, né? E Deus fala para ele que não, que ninguém pode ver a minha face e viver, né? Então dessa forma Deus recusou esse momento de não poder ver a face de Deus, né? Então, segundo uma linha dentro do próprio Talmud, os talmúdicos, né? Os sábios talmúdicos, eles falam que foi um momento em que Moshe perdeu essa oportunidade, né? Nesse sentido de quando ele pede para ver o rosto de Deus. Porém, Maimônides, que nós acabamos de falar, Maimônides ele diz assim: o que realmente Moshe estava pedindo ao dizer para ver a face de Deus, na realidade era de conhecer a sua verdadeira essência. Não no sentido que nós compreendemos, quero ver a tua face, mas no sentido de que, de fato, Moshe queria conhecer a verdadeira essência de Deus, né? O que ele acabou conhecendo no transcorrer do tempo aí, né? Outros sábios também dizem que vem nessa ação dele esconder a face, né? Algo louvável, porque ele escondeu o rosto, ele teve o privilégio posteriormente, quando ele desce do monte, né? Lá pela terceira vez, quando ele desce do monte, o seu rosto brilhava. Então, ele teve a recompensa de agir com uma grande humildade, em que Deus fez com que o seu rosto brilhasse, que nós vamos ver lá no capítulo 34, ok? Então, dessa forma aí, né, Deus estava falando com Moshe sobre a questão que chegou o momento da redenção do povo judeu que estava escravo no Egito.
Então nós temos aí, né, de uma forma muitas vezes divulgada, né, de forma simples, que o povo ficou escravo 400 anos. Então vamos compreender melhor essa matemática divina aqui, ok? Então vejam bem, então o que Deus estava dizendo na realidade, quando ele falou com Abraão, lá no capítulo 15 de Bereshit, ele estava dizendo que o povo ficaria por 400 anos em terra estrangeira. Não literalmente escravo, 400 anos. Como isso? Então vejam bem, essa contagem, ela começou com o nascimento do filho de Abraão, Yitzhak. Yitzhak, ele tinha 60 anos quando Yaakov nasceu. E quando Yaakov foi para o Egito, quando ele desceu para o Egito, Yaakov tinha 130 anos. Então nós temos aqui 130 anos de Yaakov, quando ele desce ao Egito, mais 60 anos de Yitzhak, foi a idade de 60 anos quando Yaakov nasceu. Então 130 com 60, nós temos 190 anos. A diferença, que é exatamente 210, para completar 400 anos, foi exatamente esse tempo de 210 anos em que o povo judeu ficou literalmente escravo no Egito. Durante esse período não ficou escravo, certo? Então aí foi quando realmente a escravidão ela se tornou presente na vida do povo judeu, né? Nesse sentido aí. Então, nós temos aí de fato os 400 anos em que Deus disse a Abraão que a sua descendência ficaria em terra estrangeira, ou seja, eles seriam estranhos em terra estrangeira. Ok? Então isso é o que fala sobre a questão dos 400 anos. Dentro desse aspecto aqui, na sequência nós vimos aí que Deus, falando com Moshe, né, ele fala que os israelitas reclamaram das difíceis condições como escravos que eles estavam vivendo. Mas o que os nossos sábios trazem para nós como reflexão é que, mesmo estando reclamando pelos dias difíceis, até então eles não tinham pedido diretamente para Deus que viesse intervir nesse processo para que eles pudessem ter a sua redenção, a sua liberdade. Mas quando ele está conversando com Moshe, então os mestres dizem que, ao perceber que somente Deus poderia ajudar, então o povo judeu escravo no Egito, então eles começaram a clamar a Deus pela sua redenção. Então por isso que os mestres falam, finalmente clamaram por Deus em suas preces. Aí Deus ouviu. Porque até então eles poderiam ter entre várias, vamos dizer assim, eles se apegavam em várias coisas, achando que a qualquer momento, aquele momento difícil passaria da vida deles. Quem sabe o faraó lembra, né, na cronologia que, de fato, nós tivemos os nossos antecedentes, Yaakov, Yosef. Quem sabe o faraó ele muda de ideia e faz com que nós tenhamos aí dias melhores. E o tempo foi passando. E eles viram que realmente só Deus poderia trazer a redenção para eles. Aí quando eles clamaram diretamente a Deus, né? E eles clamaram para que Deus viesse intervir e trouxesse, melhor dizendo, né? Que Deus trouxesse a sua redenção. Então aí nesse momento é que ele separa Moshe para cumprir essa questão da redenção do povo judeu. Paralelamente, trazendo isso para o nosso Brasil e para o nosso povo brasileiro, a questão é a mesma. Enquanto as pessoas estiverem se apegando a deuses, ídolos,
a homem A, B ou C como sendo o seu Messias, o seu libertador, eles não estão clamando diretamente a Deus. Então, as coisas vão ficando apertadas, difíceis. E à medida que as coisas vão ficando apertadas e difíceis, as pessoas vão vendo que somente Deus pode trazer redenção. E aí então as pessoas vão voltando-se para aquele único que está acima de tudo e de todos e clamam diretamente a Deus para intervir, para trazer redenção. É por isso que as nossas preces diárias pelo Brasil, pelo povo brasileiro, é sempre focando nisto. Deus, somente Deus pode trazer redenção, pode trazer salvação e mais ninguém. Moshe foi o grande instrumento de Deus para operar estas maravilhas. Se nós clamarmos a Deus, se o povo brasileiro clamar diretamente a Deus, sem intermediários, mas clamar a Deus, Deus vai escolher os seus instrumentos para operar redenção para o nosso povo, a nossa nação. Por isso que nós não podemos desistir da nossa missão como Bnei Noach. Estamos clamando e precisamos levar cada vez mais essa mensagem ao nosso irmão brasileiro, ok? Então, sem hesitar, confiando e tendo fé que Deus é, de fato, o único que pode trazer redenção e salvação, ok? Baruch Hashem sobre isso daí, né? O Midrash nos relata aqui que a conversação de Moshe e Deus levou 7 dias, né? E dentro desses 7 dias, o diálogo foi extenso, não restam dúvidas, mas 5 tópicos que Moshe ficou focado. Primeiro, quem sou eu para ser esse instrumento de Deus? Segundo, quando eles me perguntarem qual é o nome daquele que me enviou, o que deverei dizer a ele? A eles, né, ao povo, né, aos judeus. Terceiro tópico, eles dirão, o Senhor não apareceu para você. Quarto, mas não sou um homem de palavras, porque ele alegava que era gago. Quinto, envie agora sua mensagem para quem você normalmente enviaria. Ele estava falando aqui de Arão, porque Arão era o irmão mais velho, o primogênito da família, e ele que era exatamente aquele emissário de Deus com o povo lá no Egito. Então, como o Senhor está usando naturalmente Arão, então envie ele normalmente como o Senhor tem enviado constantemente, né? Então, essa foi a conversação aí durante todo esses 7 dias aí, né? Então, Rashi, ele traz exatamente essa questão para nós, que a hesitação, né, de Moshe nesse princípio era exatamente por respeito ao seu irmão mais velho, Arão. Mas a partir do momento que Deus disse que Arão ficaria feliz com essa escolha de Deus, então deixou Moshe mais tranquilo aí. O Rebbe anterior, portanto o 6º Rebbe, né, o penúltimo, porque o 7º Rebbe é o nosso Menachem Mendel. Então o Rebbe anterior, o Rabi Yosef Yitzhak Schneerson, de abençoada memória, né? Então ele traz alguns conselhos com referência à sarça, né? A sarça ardente. Então ele compara a sarça a um indivíduo que deseja servir a Deus, mas não tem a capacidade de expressar a sua devoção. Lembra daqueles momentos que você diz assim, eu faço minha prece a Deus, mas eu não sei nem o que pedir, nem como fazer minha prece a Deus. Eu não sei nem como que eu converso com Deus. Que a prece é uma conversação com Deus, né? Então, às vezes você fala assim, mas como se conversa com Deus? Então, aqui o nosso Rebbe anterior, ele está falando exatamente sobre isso. A pessoa que tem um desejo ardente de servir a Deus, e ele fica nessa questão, mas
Ele não sabe como expressar essa devoção. Então ele diz assim: ao contrário de um grande erudito que pode saciar seu amor por meio do estudo da Torá e prece, né? O simplório não tem esse luxo. Então aqui o Rebbe anterior ele está dizendo assim: o grande erudito, conhecedor da Torá e um grande sábio, né? Ele tem realmente uma bagagem preciosa, maravilhosa, de poder expressar essa devoção e servir a Deus. Mas aquele que é simplório, mais simples, ele não tem, entre aspas, né, esse luxo, né, do conhecimento, da sabedoria, dos escritos, etc, etc, etc. Então, né, ele, homem, ou ela, mulher, né, portanto, caracterizado como tendo um fogo, um amor que não se apaga, ou seja, não pode ser satisfeito por meio da oração. Ele ou ela permanece constantemente com sede de servir a Deus, assim como um amor ardente que queima e dá muita sede de estar junto da pessoa amada. Assim é este simplório, no modo mais simples de assim dizer, daquele que é um verdadeiro apaixonado por Deus e muitas vezes não sabe como se expressar. Então o Rebbe anterior, uma grande virtude é exatamente esse amor ardente por Deus, que nós não podemos perder, seja a pessoa mais simples até mais erudito, mas esse amor ardente não pode se perder. Então Moshe, um homem justo, certamente tinha a habilidade de satisfazer seu amor por Deus. No entanto, ele diz: eu irei daqui e chegarei mais perto do arbusto, daquela forma de desejo constante, indicando o seu desejo de ser elevado à condição, né, realmente de simplório. Ou seja, Moshe era um grande conhecedor, um grande sábio. Mas quando ele fala, segundo o nosso Rebbe anterior, a partir do momento que ele diz assim: eu quero chegar mais perto desse arbusto, que está em chamas, mas a árvore, o arbusto não se queima, não se consome. Ou seja, ele está nesse momento realmente assim, renunciando toda a sua sabedoria para de forma simples se aproximar do arbusto. E como uma pessoa simplória, simples, uma fé simples como de uma criança, ele se aproxima com essa boa curiosidade do arbusto. Ou seja, aproximar-se mais de Deus. Então Moshe sabia que era uma ação divina. Ele tinha conhecimento disto. Mas ele age como a fé de uma criança, simples, simplória. Eu quero chegar mais perto. Eu quero conhecer isso mais de perto. Eu quero conhecer a verdadeira essência de Deus mais e mais. Então, ele faz isto. Ele se aproxima. Então, a sarça ardente nos ensina a não nos decepcionar com o nosso estado atual, que nós sabemos pouco, e não ficarmos decepcionados com isso. Eu sei pouco, mas essa simplicidade de saber fez com que eu tenha um amor ardente por Deus e que eu quero cada vez mais me aproximar deste amor, dessa chama ardente que Deus está me mostrando através deste arbusto. Então, há mais beleza na jornada do recém-iniciado do que na perfeição dos justos. Então, a lição, segundo o nosso Rebbe anterior, ele está dizendo que quando nós agimos com simplicidade, entre aspas, nós causamos ciúmes aos eruditos, aos grandes sábios, porque nós nos aproximamos de Deus com a simplicidade da fé de uma criança.
Está entendendo? Então, vamos correr aí. Então, há mais beleza nisto, né? Os espinhos aqui representam exatamente as nossas imperfeições. Mas vejam bem que os espinhos estão em chamas, mas eles não são consumidos. Eles não se transformam em cinzas. Então, os nossos mestres, principalmente o nosso Rebbe anterior, ele está nos dizendo nesta questão aqui, no aprendizado para nós, que por meio da nossa prece apaixonada e do serviço divino que nós fazemos para com Deus, nós temos a esperança que esses espinhos possam se queimar, que são as nossas imperfeições. Desculpa aí, gente. Que são as nossas imperfeições. Mas mesmo com as nossas imperfeições, nós não abandonamos a nossa oração apaixonada e o nosso serviço por Deus. Mesmo com as nossas imperfeições, nós não abandonamos o nosso amor por Deus. E o detalhe majestoso nessa história, a chama, ela representa a presença divina. E ela está no meio dos espinhos, está no arbusto inteiro. Ou seja, Deus nos recebe com todas essas imperfeições. Ele continua nos amando com todas essas imperfeições. O que nós precisamos é continuar o nosso serviço a Deus, o nosso amor apaixonado por Deus no nosso dia a dia. Se nós o fazemos com kavanar, com verdadeira intenção do coração, então uma coisa é certa. Quando menos esperamos, os espinhos desaparecem. As imperfeições vão se desaparecendo no nosso dia a dia. Não podemos deixar de servir a Deus e de buscá-lo com esse amor apaixonado por Ele. Ok? Então, nesse sentido, Moshe rapidamente se prepara e ele pega a sua esposa, seus 2 filhos, né? Um deles, naquele momento, né? Eliezer, ele nasce e eles se põem a caminho. E nesse momento que ele se põe a caminho, né? Ele anuncia para o seu sogro que relatou toda a sua experiência com Deus. E aí então o seu sogro Yitro, ou Yeter, ou Reuel, ou Jetro, como que, certo? Então ele diz a Moshe, vá em paz, cumprir a sua missão. E ele então coloca-se a caminho, né? Dentro desse aspecto aí. À medida que ele começa a sua jornada, né? Uma velha ameaça vem, né? À sua mente, que é Datan e Aviram, aqueles 2 judeus que estavam brigando, e ele chama, né, aquele que levanta a mão contra o outro, né, para não fazer isso, não seja malvado, vocês são irmãos, etc. e tal. E depois esses 2, né, falam para Moshe, vai nos matar como matou o egípcio ontem, e eles vão e delatam, né, Moshe para o faraó, ok? Então, Deus deixa ele tranquilo e diz para eles, fique sossegado, porque Datan e Aviram, eles não estão vivos, eles estão mortos. Eles morreram. Mas espera aí, mas Datan e Aviram aparece lá junto com Moshe e o povo, antes da libertação do Egito e depois da libertação do Egito, eles estão lá. Mas a sabedoria judaica fala que quando uma pessoa ela perde todos os seus bens, fica pobre e miserável, é como se estivesse morta. É exatamente nesse sentido, que significa que Datan e Aviram, eles ficaram pobres, miseráveis, e eles perderam toda e qualquer influência que eles tinham até então, né, junto à realeza do faraó.
se tornaram pessoas insignificantes para o faraó, que nem era mais lembrado por ele. Então, por isso que fala que eles morreram, ok? Então, no verso 20, né, do capítulo 4, nós temos aí que Moshe tomou sua mulher e filhos e montou-os no jumento, né? Que jumento é esse? O famoso jumento especial, né? O mesmo jumento que Abraão, ele selou quando levou Isaac para o sacrifício, né? E segundo nos fala o profeta Zacarias lá no capítulo 9, verso 9, que Mashiach vai vir montado no mesmo jumento. Ok? Então, ele preparou a sua volta para o Egito, né? Então, dentro desse aspecto aí, né, Rashi e os demais sábios do povo e comentaristas falam que é o mesmo jumento de Abraão. Onde ele está? Não sei, não sabem. E na hora que for preciso usar o jumento, Mashiach, ele aparecerá, o jumento especial. Ok? Então é isso daí. Então ele preparou-se para voltar ao Egito, né? Tomou seu cajado de safira e colocou-se a caminho. Quando ele coloca-se a caminho, o seu filho que tinha acabado de nascer, na sua jornada, dá os 8 dias, ele não faz a Brit Milá do seu menino, Eliezer, e ele vai protocolando, adiando a Brit Milá do seu menino, né? Então, dentro desse aspecto aqui, Rashi ele comenta o seguinte, que como Moshe ele estava adiando a Brit Milá do seu novo filho, Eliezer, então, dessa forma aí, ele não está cumprindo a mitzvah, então ele está em falha. Então, portanto, estou te dizendo, em nome de Deus, faz ir o meu filho para que ele me sirva, né? Deus está reforçando a missão de Moshe, a sua ida para o Egito. E por que ele está reforçando a sua missão? Para que ele rapidamente cumpra a mitzvah. Para que quando ele chegar no Egito, ele esteja com a casa em ordem, em dia. Que a sua obediência às mitzvot estejam em dia. Então, faz ir o meu filho para que ele me sirva. Ou seja, vá no Egito para libertar o meu filho, o povo judeu, Israel, está no singular aqui. Qual a finalidade? Para que o povo judeu me sirva, ok? Então, nós temos aqui, nesse sentido, o que nos fala os versos 22 e 23, nesse aspecto aqui, onde Deus fala de forma bem clara, não somente para Moshe, mas para toda a posteridade e para as nações. Algo muito simples que foi deturpado por vários segmentos religiosos por aí afora vai. Ou seja, verso 22, né, Deus falando com Moshe fala, Israel é o meu filho preeminente, é o primeiro. Já no final do próprio verso 22, ele diz assim, Israel é o meu filho primogênito. O povo judeu é o meu filho primogênito. Pronto. É simples. Filho primogênito é um e único. Não tem 2 filhos primogênitos. É o primeiro que nasce. Então Deus está falando de forma bem clara que o povo judeu é o seu filho primogênito. Ele não tem outro. Ele não tem outro. O único filho primogênito de Deus é o povo judeu. É a casa de Israel, a casa de Jacó. Simples assim, ok? Então, no verso 23, nessa continuidade, ele está reforçando a missão de Moshe para ir ser o instrumento de Deus para libertar o povo, para que a finalidade, servir a Deus, ok? No próprio verso 23, né? Porém, sei que te recusarás a fazê-lo ir. Então sabe agora que, a fim de assegurar a libertação de Israel, de teu país, matarei teu filho primogênito,
e não tens defesa contra a minha ameaça. Na Torá escrita, junto com o comentário de Irash, o que esse verso 23 está dizendo é que ele está deixando claramente para Moshe que o faraó não vai permitir o filho primogênito de Deus, o povo judeu, sair do Egito. Ele vai dificultar ao máximo. E por isso ele diz, Deus diz a Moshe, por isso eu matarei o teu filho primogênito, o filho primogênito do faraó, que é aquela última praga que nós vamos ver lá na frente. E depois disso, né, que ele vê que realmente não há nenhuma defesa que possa proteger o faraó e os seus contra Deus, então é aí que ele vai realmente autorizar a libertação do povo judeu, ok? E aí a partir do verso 24 nos fala quando Moshe ele vai para a hospedaria no caminho, né? Deus confronta Moshe e quis matá-lo. Então aqui dentro e na sequência, né, no verso 25, nós vemos aqui, então Tsiporá tomou uma pedra afiada e cortou o prepúcio do seu filho, Eliezer, né, e lançou aos pés de Moshe. E ela disse, né, tu quase causaste o derramamento do sangue de meu esposo, né? Ela falando para o filho Eliezer, ok? Então aqui, com os comentários de Irash, dos sábios do Talmud, nos fala que o que aconteceu de verdade aqui foi que, como Moisés estava retardando a Brit Milá, então Deus enviou um anjo na forma de serpente para atacar Moshe. E essa serpente, ela começou a engolir Moshe da cabeça até a altura da sua cintura, próximo ao seu órgão reprodutor. Ela regurgita e depois pega Moshe pelas suas pernas e vai até próximo ao seu órgão reprodutor. Tsiporá vê isso. E ela discerne o que está acontecendo ali. Moshe não fez a Brit Milá do seu filho Eliezer. Então ela toma de uma pedra afiada e ela então faz a Brit Milá do seu filho Eliezer. E a carne do seu prepúcio ela lança aos pés de Moshe. E o anjo, em forma de serpente, vai embora. Ou seja, mais uma vez, a semelhança das matriarcas, nós temos mais uma vez a mulher tendo um discernimento profético que o marido não estava tendo esse discernimento profético. Então, por isso, os nossos mestres falam que nos últimos dias, os dias que nós estamos vivendo, pois somos a última geração sem Mashiach, é onde as mulheres que estão arraigadas no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica terão, melhor dizendo, de fato, grandes discernimentos para auxiliar os varões na jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica para esses dias finais, ok? Então, nesse sentido aí, na sequência, então Arão, ele recebe a ordem de Deus para ir ao encontro de Moshe que está se aproximando, né? Então, Arão, ele vai ao encontro de Moshe, isto é, ele vai até o Monte Sinai, e ali ele se encontra com Moshe, e ali ele demonstra sua grande alegria que Moshe é o escolhido de Deus para ser o instrumento libertador do povo judeu. E na sequência, então, Arão aconselha Moshe a enviar de volta para Midian, para junto do seu sogro, né, Tsiporá e os seus 2 filhos, porque a situação é muito dramática lá no Egito, né? Então, Tsiporá e os seus 2 filhos retornam para a casa do seu pai, né? E aí, na sequência, então, eles vão e se apresentam aos anciãos, né, junto do povo, apresentando Moshe como o emissário de Deus. Então, é aqui que realmente acontece aquele momento que nós vimos lá atrás. Então, essa geração que não conhecia a profecia, então eles procuram Serach, né, a filha de Asher, neta de Yaakov, né, que ainda estava viva, e então fala, e aí? Esse emissário, esse mensageiro, esse líder realmente é
o líder é escolhido por Deus, né? Então é aqui que realmente ela fala sobre essa questão, né? Pakod e Ficod, o líder, o emissário, o instrumento libertador de Deus, ele dirá exatamente isso, Pakod e Ficod, ou seja, ele dirá, Deus disse, eu me lembrei, Pakod e Ficod. E é por isso que o verso 31 diz, o povo acreditou quando ouviram que Deus atentara aos israelitas e observaram o seu padecimento. Então eles se inclinaram e prostraram-se diante de Deus em agradecimento. Ok? Então essa é a nossa aliá de hoje. Um Shabbat Shalom a você, família, e pela graça bendita de Hashem, a partir das 20 horas nós estaremos ali na sinagoga Benei Noach, Jardim Silvestre 2, né, de Bauru para o Brasil e para as nações, juntamente com o nosso amado emissário Emerson Felipe da Silva e toda a comunidade Benei Noach, que está no seu início de reuniões aqui em Bauru, e também convidamos Bauru e região para estar conosco, né, para recebermos Shabat com a liturgia das preces especiais de Shabat. E a você que não pode comparecer, né, então a partir das 20 horas, por esse mesmo canal do Facebook, nós estaremos transmitindo então a recepção do Shabat com as preces especiais e mais o Kiddush, com o vinho e as halot, né, os pães especiais de Shabat. Então, logo mais estaremos juntos em Kabbalat Shabbat, a recepção do Shabat. Até mais. Shabbat Shalom.